verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. O fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrará, e te alegrará. Que o meu viver revele quem tu és, tão santo e santo Deus. Toma o teu lugar em meu coração, se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim. Queridos, graça e paz. Nessa noite especial, estamos reunidos aqui, culto da ressurreição, ainda de forma online, recebendo o povo de Deus com essa canção, nos colocando diante dele, nos curvando, nos humilhando diante desse Deus que podemos confiar, sabendo que a grande notícia para toda a humanidade é que Ele ressuscitou, que Ele não está mais no túmulo, e milhares e milhares de pessoas estão morrendo durante esse tempo, estão lá,
O Senhor também experimentou a morte, mas a morte não foi suficiente para detê-lo. E no terceiro dia Ele ressuscitou e está no meio de nós. Esse é o Deus que cremos, esse é o Deus que adoramos, esse é o Deus que tributamos todo o louvor, toda a glória, toda a honra. E eu saúdo você com muita alegria nessa noite. Que Deus te abençoe, que faça dessa noite uma noite especial, uma noite diferenciada, uma noite que estamos aqui adorando Deus vivo e todo-poderoso. Vamos fazer a oração. Pai, nós te invocamos. Pai, nós dizemos muito obrigado, Senhor, por nos acolher, por aceitar a adoração de pessoas imperfeitas como somos. Mas estamos aqui, Senhor, nas nossas limitações para te adorar. Nós queremos pedir o auxílio do Teu Espírito, porque sem Ele, Senhor, todo o nosso esforço será em vão. Toda a nossa adoração aqui não passará de palavras lançadas ao vento. Mas nós queremos que o Senhor receba a verdadeira adoração de corações que verdadeiramente te ama e te busca. E nessa noite nos rendemos diante da Tua majestade para dizer: Senhor, Tu és bem-vindo. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Ajuda-nos no Teu Espírito e nos livra de todo o mal. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E você pode acompanhar comigo a leitura do Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufo e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai-o ao Senhor. Esse é um convite não apenas para nós aqui, mas um convite para toda a terra. Onde este vídeo chegar, te convida a louvar ao Senhor. Ele é grande, os seus grandes feitos, conforme a excelência da sua grandeza. Grande, grande, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Louve ao Senhor. Louve aquele que é o autor da nossa salvação, aquele que morreu e ressuscitou e está no meio de nós. Adoremos a Ele agora, nessa sequência de cânticos. E o Senhor seja contigo em todo momento da sua vida. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu respirar em trevas se entregou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor, Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, Com o povo transformado lá na glória eu vou entrar. contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia, Alfa, Ômega,
as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amor. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus, glória a Deus. O Cristo que morreu e ressuscitou nos convida
atraídos pela cruz, vivermos de uma forma diferenciada daqueles que ainda não tiveram encontro com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, do 17 ao 24, diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Somos chamados agora a refletirmos sobre o nosso caminhar nesta vida. E esta verdade é aqui descrita pelo apóstolo Paulo dentro da metáfora de tirar uma roupa inadequada e vestir uma roupa agora adequada. Essa nova roupa não nos exalta em posição, mas nos diferencia do trato anterior. Não andei mais como andávamos antigamente. E todos nós somos convidados a refletir em nossa forma de viver, se a nova forma de viver em Cristo agora é diferente de como andávamos antes. E nesse momento de contrição, eu convido você a refletir sobre como você tem andado, como tem sido a sua vida, se a sua vida reflete uma nova vida ou ainda reproduz o modelo do passado, uma roupa velha. E com essa roupa velha todos percebem que você é o mesmo. Só quando vestimos essa roupa nova, e a roupa aqui na ilustração de Paulo é interessante, porque é difícil não perceber alguém que está com a roupa nova, é difícil não perceber. Assim como é difícil não perceber que a sua roupa está surrada, é velha. Isso significa que não temos como nos esconder, ou estamos andando diferente. Agora na nova vida com Cristo, ou a nossa vida não passa de uma vida velha e surrada, ainda reproduzindo os efeitos do pecado adâmico e ainda não revestido do novo homem pela morte do novo Adão, que é Cristo Jesus. Peça perdão a Deus se você reconhece que tem muito ainda o que tirar dessa roupagem antiga para colocar no lugar dela uma nova vestimenta espiritual, agora que espelhe Jesus, o novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Pai, nós nos arrependemos de todas as vezes que a nossa roupa velha revelou o homem do passado que deveria ter morrido há muito tempo, e que não espelhamos o novo homem vestido de umas vestes novas, vestes espirituais que nos identifica como verdadeiros filhos de Deus. O novo homem, novo porque nascemos de Cristo e vivemos por Ele. Perdoa-nos, Senhor, Tu és grande, és maior do que o nosso pecado. Somos fracos, mas o Senhor é forte. O Senhor tem todo o poder, e na Tua santidade, Senhor, nos ensina. Olhando para ela, podemos nos espelhar e sermos mais parecidos contigo. Por isso nos perdoa, Senhor, todas as vezes que espelhamos em nós a vida de Adão e não a vida de Cristo. Ressuscitastes para dar uma nova vida a todos aqueles que em Ti crê. Então, Senhor, nos ajuda a sermos como o Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite especial, o Senhor traz uma palavra para nós.
em Lucas, no capítulo de número 24. Eu convido você a acompanhar essa palavra, você que está aí. Se o áudio não estiver chegando adequadamente, manda lá uma mensagenzinha para ver se podemos corrigir. Nós sempre fazemos de tudo para que essa transmissão chegue da melhor forma possível à sua casa. Nem sempre conseguimos, e pedimos a sua compreensão pelas nossas próprias limitações que temos, mas fazemos de tudo para que isso aconteça, e eu espero que essa palavra chegue nitidamente aí em sua casa, para que você seja edificado por ela. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo de número 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e no terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvaneio, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Um túmulo vazio, e muitos corações cheios de esperança. Essa é a mensagem de hoje. Ao longo de toda a história, a crença na ressurreição de Jesus tem sido o fato mais extraordinário de toda a história. Não simplesmente pelo fato de que o túmulo estava vazio, que o túmulo estava vigiado, que o túmulo estava selado, e que não havia outra forma de tirar aquele corpo dali, a não ser que fosse pelo um efeito sobrenatural. Isso é um fato. Todo cuidado foi tomado para que ninguém roubasse o corpo e depois ficasse dizendo que ele tinha ressuscitado. Isso tinha sido uma orientação dada pelos sacerdotes, a guarda romana, e os romanos tomaram toda a providência para que isso não acontecesse. Sim, mas de repente chega-se lá, a pedra não está no lugar e o túmulo está vazio. Esse é um fato. Mas há outro fato importante, é que a relevância da ressurreição de Cristo tem sido notória em todas as gerações, em todos os tempos. Na própria geração próxima de Jesus, o apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Observem a importância que o apóstolo dá à ressurreição de Cristo, a relevância que ela tem. Ele está dizendo: se eu não creio na ressurreição, é vã a minha pregação, é inútil, e é inútil a minha fé. Observe o grau de importância e relevância que tem crer na ressurreição de Cristo. Se eu não creio, toda a minha fé, todas as minhas idas à igreja, todas as palavras que eu falei são inúteis. Mas não impactou apenas o apóstolo Paulo, mas homens e mulheres em todos os tempos. O pregador João Crisóstomo chegou a dizer, na implicação da crença na ressurreição, que se alguém fica lamentando, chorando inconsoladamente pelo ente querido, está fazendo uma antipregação. Não compreenderam ainda o que era a ressurreição. E Cristo ressuscitou, e Ele não apenas ressuscitou, mas ressuscitaremos também juntamente com Ele.
Aqueles que foram impactados pela crença na ressurreição lidam com a morte de forma diferente. Se nós não sabemos lidar bem com a morte, é porque a crença na ressurreição está prejudicada em algum lugar, e você precisa rever isso. Ainda que morra, viverá. E quando Marta e Maria estavam desesperadas com a morte de Lázaro, Jesus disse: ainda que morra, viverá aquele que crê em mim. Essa é a esperança que temos. E no século XIX, John Patton era um missionário que foi enviado às Ilhas Novas, eram as Ilhas Hébridas, na região do sul do Pacífico, e os irmãos da igreja estavam muito preocupados com ele, e disse: você não vá lá, há canibais, e eles vão comer você. E ele diz assim: não importa se eu serei comido por canibais ou por vermes, o que importa é que quando eu morrer, eu irei ressuscitar no dia da redenção, do último dia, juntamente com Jesus. Não importa se eu vou ser comido por canibais ou por vermes, se morrerei de Covid ou se morrerei de outra doença, de velhice, de idade, não importa a morte. O que importa é que irei ressuscitar. Por isso que é mais importante, e as pessoas esqueceram isso. Quando uma pessoa morre hoje, a primeira pergunta que se faz: morreu de Covid ou não de Covid? Já perceberam que a humanidade hoje dividiu as pessoas em dois tipos de morte: se é de Covid ou se não é de Covid? Mas na verdade, a preocupação que deveríamos ter: ele morreu com Cristo ou morreu sem Cristo? A primeira pergunta ao saber da notícia de alguém que morreu seria perguntar: morreu com Jesus ou morreu sem Jesus? Mas nós perguntamos o quê? Morreu de Covid ou foi de morte normal? Como se tivesse uma morte normal. A morte na verdade não é normal. A morte na verdade é uma reação do pecado contrário à criação de Deus, que nos criou para vivermos eternamente. Ela pode ser até natural, mas não é anormal, no sentido de que não foi para isso que fomos criados. E talvez diante desses testemunhos aqui relatados, você não tenha a mesma fé, e é natural. Eu quero que você tenha tranquilidade. Não é obrigado que todos tenham essa mesma fé. Esse é um processo. Talvez você não tenha a mesma fé do apóstolo Paulo na ressurreição, nem de João Crisóstomos e nem do John Patton. Isso é um aspecto natural. A crença na ressurreição não é uma crença fácil, e precisamos nos aprofundar na palavra de Deus e encontrar segurança e assim desfrutar de todos os benefícios que ela nos traz. E o texto de hoje fala de mulheres que foram ao templo. Ora, o templo foram ao túmulo, e elas iam com a intenção de levar aromas para embalsamar o corpo de Jesus, fazendo sua última homenagem. E o texto diz que quando chegaram lá, o corpo já não estava lá, e que ela viu dois homens com vestes resplandecentes, e eles disseram: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? E aquelas mulheres ficaram atemorizadas, e algumas saem dali para comunicar isso a todos os povos, e essa palavra chegou até nós. E eu quero compartilhar nessa noite o fato de que se você não crer ainda na ressurreição, assim como essas mulheres, o que podemos aprender com esse texto? Não imaginem vocês que essas mulheres que foram de madrugada no sepulcro, elas conseguiram, com os ensinos de Jesus, crer fielmente na ressurreição. Não. Elas tinham aceitado já que Jesus tinha morrido, e o que restava era prestar as homenagens a um morto. Porque procuras entre os mortos? Essas mulheres eram assim como eu e você, e talvez você que está me ouvindo, você ainda de fato não crê verdadeiramente na ressurreição e ama Jesus e faria qualquer coisa por Ele, prestaria as suas homenagens no domingo, a sua adoração, as suas orações,
viria todo domingo ao culto e todas as atividades, faria qualquer coisa por Jesus, mas assim como essas mulheres, você talvez ainda não crê verdadeiramente na ressurreição. Então essa palavra é para você. A ida dessas mulheres além não representa apenas uma dedicação, mas uma descrença. Elas foram prestar homenagem a um morto, embora Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Elas não esperaram o Jesus vivo, elas foram a um Jesus que imaginava que ainda estava morto. Então eu quero compartilhar com você, mesmo sem fé, precisamos buscar diligentemente a Jesus. Não é porque você não crê 100% na ressurreição, assim como aquelas mulheres, que devem deixar de buscar a Jesus e de servir a Jesus. Foi servindo a Jesus, foi buscando a servi-lo, que elas então despertaram para essa grande verdade e saíram e proclamaram para todos os povos, primeiramente aos apóstolos, dizendo: ele verdadeiramente ressuscitou. Mulheres que começaram com dúvida, saíram com a certeza, porque mesmo em sua fé que cambaleava, continuaram servindo a Jesus. Isso é maravilhoso. E aquele dia, o melhor de todos os dias, por fim chegara. Aquelas mulheres, no dia pela manhã, domingo pela manhã, o dia do Senhor, pela madrugada, ainda no primeiro dia, diz, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, ali muito cedo, de repente elas se deparam com o maior milagre de todos os tempos, e a alegria que nós não podemos descrever, que experimentou aquelas mulheres. Mas a noite não tinha sido assim. A noite tinha sido de muita apreensão, e elas ficaram pensando: como é que eu vou tirar aquela pedra? Como é que eu vou chegar até Jesus? Mas eu quero prestar-lhe uma homenagem para demonstrar o carinho que tivemos por ele enquanto ele esteve aqui na terra. E toda aquela noite de tristeza e de apreensão, pela madrugada, no romper da manhã, agora ganha uma nova dimensão de vitória e de alegria. E assim será com todos nós, que mesmo nas dúvidas mais profundas do nosso ser, nós não desistimos e continuamos a buscar a Jesus, e dizemos: Jesus, o Senhor me conhece, sabe que meu coração fraqueja muitas vezes, às vezes eu perco a minha fé nas verdades que eu preciso crer, mas eu continuo te amando, eu quero te prestar a minha devoção e dizer: Senhor, aqui estou. E quando você faz isso, o milagre surge profundo na sua vida, e tudo que era dúvida agora é certeza. A história daquelas mulheres termina assim, porque mesmo com dúvida não deixaram de amar a Jesus. Elas sabiam quem era Jesus, mesmo diante das suas incertezas. Parece paradoxal, mas é a pura verdade. Era um dia de profundo pesar, mas termina com a manhã maravilhosa de elas demonstrando amor e devoção, mesmo que esse amor e devoção revelasse a falta de fé que elas tinham. Continuar a servir. Você pode ter dúvidas, você pode ter medo, você pode ter uma série de coisas, mas sirva ao Senhor, ame ao Senhor, diga para Ele: eu te amo, Senhor, e você sabe das minhas fraquezas, limitações, mas eu te amo e quero continuar te servindo assim. Então, mesmo sem fé, precisamos buscar diligentemente a Ele. Segundo ponto, há uma pedra a ser removida para que eu possa entrar e crer na sua ressurreição. Algumas pessoas, ao olhar para o cenário ali da tumba, daquele local, do túmulo onde Jesus estava, e ver aquela pedra removida, algumas pessoas equivocadamente podem pensar que a pedra foi removida para que Jesus pudesse sair. Não é verdade? Talvez você pense: não, a pedra foi removida para Jesus sair. É claro que não, meu querido. Jesus não precisava que a pedra fosse tirada para que ele saísse. Jesus, agora já no seu estado de ressurreição, ele passava pelas paredes com a maior facilidade, sem nenhum problema com o espaço físico.
A pedra não foi removida para Jesus sair, a pedra foi removida para eu e você entrar e perceber que Ele não está mais lá, Ele ressuscitou. A pedra foi removida não para Jesus sair, mas para que aquelas mulheres e depois os apóstolos e todos que queiram ver, entrar naquele lugar e dizer: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E todos que vão a Jerusalém poderão entrar naquele lugar e ver: Ele não está mais aqui. A pedra foi removida para que eu e você possa entrar e perceber: Cristo não está mais aqui. A pedra não foi removida para Jesus sair. Ele sairia de qualquer jeito. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor. E a pedra precisa ser removida. E então a pedra é uma pedra que precisa ser removida para que eu possa entrar. A pedra física do túmulo, e muitas vezes pedras que se acumulam no nosso próprio coração, estão ali impedindo uma consciência nítida e clara de que Cristo ressuscitou. Há várias explicações e argumentos a favor de que Cristo realmente ressuscitou, e eu não quero mergulhar nessa linha racional, como não havia nenhuma necessidade dos apóstolos dar a vida por uma mentira, se eles soubessem que ele realmente não tinha ressuscitado. Como Roma era conhecida como um exército extremamente eficiente, jamais vacilaria de alguém roubar o corpo de Jesus. Não haveria nenhuma possibilidade, eles estavam guardando. Havia uma lei que o selo de Roma não poderia ser quebrado, e a pedra tinha sido selada, e aquele que removesse o selo estaria condenado, e o selo foi quebrado. Não preciso ficar argumentando com esses argumentos materiais. Eu quero que você entenda que a grande prova da ressurreição de Cristo é eu e você aqui. Essa é uma verdade inconfundível, essa é uma verdade indiscutível em todos os povos, em todas as gerações. Nós continuamos nessa mesma fé, e não apenas cremos no fato, nós somos impactados por ele. Produz em nós tranquilidade diante da nossa vida, e principalmente na hora da morte. Nada mais consola o coração do homem do que a crença na ressurreição. Por isso, como é difícil você acompanhar um funeral de um incrédulo. Eu já fui convidado para ir, e você chega naquele lugar e não tem o que dizer. Você fica buscando palavras para consolar, e você não tem palavras. O que dizer? Um morto na sua frente, e você não pode dizer para aquelas famílias de que há uma esperança, que um dia eles se encontrarão com ele. Que consolo posso dar? O maior consolo que podemos ter é que quando morremos em Jesus, não só iremos ressuscitar, mas nos encontraremos na glória. E tudo que foi saudade, e tudo que foi tristeza, terá um fim. Isso é algo maravilhoso. Então, primeiro, mesmo sem fé, precisamos buscar diligentemente a Jesus, e há uma pedra que precisa ser removida para que eu possa entrar e reconhecer essa verdade. Mas ainda há mais uma verdade nesse texto, aí no versículo 4. A pedra pesada dos nossos pecados foi removida. O versículo 4 fala nisso: e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e elas estavam atemorizadas, e abaixando o rosto no chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais os que está vivo, aquele que está vivo entre os mortos? E essa cena já acontece depois que a pedra estava removida. Ela já estava lá no sepulcro, e essa pedra foi removida, e tudo que era trevas e morte, agora Deus assume o controle como luz e vida. Aquele túmulo que era escuro, agora a pedra é removida e a luz penetra até ele.
E quando essa pedra do nosso coração é removida, a luz de Cristo penetra nas mais densas trevas do nosso coração, e aquilo que está oculto é revelado, e aquilo é tratado, e nós experimentamos uma nova vida com Jesus. Mas para isso, a luz de Cristo precisa penetrar, a luz de Cristo precisa entrar e chegar aos lugares mais tenebrosos que existe dentro de nós, de onde emana pensamentos os mais danosos que você possa imaginar, pensamentos de mortes, de prostituição, de desilusão, de adultério, pensamentos que nós escondemos todos os dias. E a luz de Cristo chega a esse profundo lugar e ilumina, e agora podemos conhecer quem somos e aquilo que podemos ser a partir do trabalhar de Jesus. Jesus, ao sair do túmulo, saiu para dar uma nova vida a todo aquele que crer. Ao sair do túmulo, inaugura uma nova história, a história da redenção de todo aquele que crer. Nunca mais somos os mesmos quando nós encontramos-nos com Jesus. E aqueles homens de vestes resplandecentes, revelando a origem de onde estava vindo, anuncia o prenúncio maravilhoso de uma nova era. E eu quero que você preste atenção, porque aqui há uma ligação importante com o pecado. Enquanto Eva caminhava no Éden, no paraíso, sem nenhuma preocupação, de repente aparece um anjo em forma de uma serpente e a engana e a faz pecar. Agora nós estamos em um novo cenário, o cenário do túmulo, da morte de Cristo. E agora mulheres novamente estão não com as mentes tranquilas, elas estão com as mentes amedrontadas e preocupadas, e de repente aparece não agora um anjo, mas dois anjos de vestes resplandecentes, e agora, em vez de enganá-las, lhe revela a mais grande verdade de toda a humanidade: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. As vestes resplandecentes contrastam com a dissimulação da serpente, que engana, que se esconde, que nos leva a duvidar da bondade de Deus. E agora as vestes resplandecentes, que não se engana, que não se camufla, agora revela para quem quer crer a maior verdade que liberta o nosso ser. Eu ainda quero compartilhar mais uma verdade desse texto. Versículo 5: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o que vive entre os mortos? E eu quero que você entenda essa palavra, ela é muito profunda. Algumas pessoas dizem que podemos buscar Jesus em qualquer lugar e você vai encontrar. E o texto aqui está dizendo que não, que há um lugar que quando você busca, você não encontra. Nem todo caminho leva a Roma, nem todo caminho leva a Deus, nem em todo canto você encontra a Deus, embora Ele onipresente esteja em todo lugar. Isso Ele está dizendo: busque Jesus no lugar certo. Você está buscando Jesus? Sim, sim, sim. E talvez você que está me escutando nessa noite tenha buscado Jesus sinceramente, eu não duvido disso. Mas você já parou para pensar, com esta palavra que chega ao seu coração, esse anjo está dizendo para você, por que você está procurando Jesus no lugar errado? Por que está buscando Jesus entre os mortos, se Ele está vivo? Precisamos sim buscar Jesus em igrejas genuinamente bíblicas, igrejas que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Precisamos buscar Jesus onde adora o Deus vivo e todo-poderoso, porque ali Ele está no meio do Deus vivo, Ele é um Deus vivo e está no meio de uma igreja viva, e é lá que você vai encontrá-lo.
Assim como aquelas mulheres, talvez você esteja cometendo um dos maiores enganos da sua vida e dos maiores equívocos da sua vida. Tem buscado Jesus, mas no lugar errado. Veja, queridos, o túmulo é importante para nós, mas não é lá que Jesus está. Ele estará aqui, é aqui que Ele está. Jesus está no meio de nós, e é aqui que eu devo buscá-lo. Você ir a Jerusalém, olhar o túmulo vazio, sim, isso vai ser uma experiência para a sua vida toda. Eu não sou contra isso, mas não é lá que Ele está. Ele está aqui. E essas mulheres estavam cometendo os erros que muitos cometem. Estão buscando Jesus sinceramente, mas estão buscando no lugar errado. E eu quero que você entenda isso, que talvez você seja uma dessas pessoas. Precisamos buscar Jesus no lugar certo. Está aí no versículo 5. Porque buscai entre os mortos aquele que vive. E eu quero já caminhar para o encerramento dessa palavra, mas ainda no versículo 6, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Eu preciso lembrar sempre das palavras de Jesus, das suas promessas. E quando o seu coração se encher de dúvidas, e você chegar a admitir que não crê verdadeiramente que Jesus ressuscitou, Ele vai te entender. Não é uma tarefa fácil e não é para todos. E Jesus entendeu essas mulheres e tem entendido ao longo de todas as histórias as crises de fé de muitas pessoas. Mas quando isso acontecer na sua vida, aqui está uma palavra de Deus para você. Lembrai-vos de como Ele falou. Lembre-se do que Jesus falou. E o que é que Jesus falou? Ele falou dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembre dessas palavras. Jesus está dizendo: olha, lembre-se de que eu falei, pela minha palavra eu serei entregue nas mãos de pecadores. Eles vão tirar a minha vida, mas eles não vão tirar porque eles têm poder, é porque eu mesmo a dou, a minha própria vida, mas eu irei ressuscitar no terceiro dia. E na verdade, é nessa verdade que você deve crer. É nessa verdade que você deve se firmar, não na sua incerteza. E elas virão. Todos nós temos crises, mas não é nas nossas crises que devemos nos firmar, mas na palavra de Jesus. E eu quero agora verdadeiramente terminar. Eu preciso continuar proclamando a boa notícia, mesmo quando muitos não acreditam. Veja o versículo 11. E elas foram e falaram para os apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvaneio, e não as creram. A palavra no grego desvaneio é lero, né? As pessoas, para de lero, né? Essa palavra que herdamos do grego ainda, que ela é adotada de certa forma no português, do lero. A palavra no grego é leros, que aqui é traduzido por desvaneio, como se fosse um surto psicótico, como se fosse uma ilusão, uma imaginação criativa daquelas mulheres. É assim que aqueles apóstolos recebem a notícia dessas mulheres. Mas eu digo para você, elas não deixaram de anunciar. Não é porque as pessoas não creem, não é porque você não crê no que eu estou falando, que eu vou deixar de dizer para você: Cristo ressuscitou. Não é porque você não acredita que eu vou deixar de continuar pregando essa mensagem eterna até o fim da minha vida, dizendo: Cristo vive. Ele vive e reina para todo sempre. E eu tenho experimentado a sua vida em mim todos os dias da minha vida. Nas vezes que eu estou cansado, o Senhor me fortalece, me dando vida. Quando eu estou desanimado, o Senhor me anima no seu espírito e diz: levante-se e siga em frente.
E essa voz é a voz do Senhor, e não tem como eu negar, e não tem como você duvidar desta verdade que existe em mim e na vida de muitos outros. Só aqueles que experimentam essa verdade em sua vida é que pode descrever. Por isso eu fico muito preocupado das pessoas que não entendem o que era a experiência que temos com Jesus e fica comparando com tomar banho de uma praia. Eu vi alguém dizendo recentemente: ora, como é que pode abrir as igrejas se estão proibindo tomar banho de praia? Como se tomar banho numa praia tivesse pelo menos algum nível de comparação do que experimentamos na presença do Senhor. Você toma um banho na praia e o que máximo você pode conseguir é limpar a sua pele, molhar a sua pele e acumular um pouco de sal, e depois você tem que tomar um banho de água doce. Mas aqueles que estão na presença de Deus experimentam a renovação indescritível que o sustenta e o livra do perigo e também do medo que nos assola e nos atemoriza. Na verdade, esse tipo de comparação são premissas falaciosas que não se adequam a um raciocínio que está pautado na verdade. Então, estar na presença de Deus é o maior bem que podemos ter, e na comunhão dos irmãos é insubstituível aquilo que vivemos. Então, meus queridos, você que nos ouviu, você que é uma pessoa ainda confusa e você ainda em certos momentos não consegue assimilar com toda clareza a doutrina da ressurreição de Cristo, primeiro, não tenha medo, não se culpe, não se condene, apenas continue servindo ao Senhor, mesmo assim, e um dia tudo ficará claro para você, assim como para aquelas mulheres, tudo ficou claro e ninguém mais pôde calá-las. Saiu proclamando por todos os cantos que Cristo havia ressuscitado. Venha e vê, ide e vá contar a todas as pessoas. Que Deus aplique essa palavra poderosa ao seu coração, nessa data que a cristandade lembra a ressurreição de Jesus, o fato mais extraordinário de toda a história. Não é apenas uma narrativa, é um fato que dividiu os tempos e tem sustentado a cristandade de uma forma poderosa por todos os tempos. Vamos adorar a Deus com mais uma canção e depois iremos abençoá-los. Por isso não se preocupe, não vamos demorar mais, para que você não canse. Aí sei que você está assistindo essa transmissão pelo celular, que não é tão confortável, a tela é muito pequena, o áudio não é tão bom, mas nós não vamos demorar. Vamos adorar a Deus com mais uma canção. Participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
merecida vida, de graça recebe por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, queridos, vamos orar agora e depois a bênção sobre a sua vida. Pai, aqui estamos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vivo nos recebeu, um Senhor puro, um Senhor que venceu a morte, um Senhor que não cometeu pecado nenhum, e o Senhor, pela sua divina vontade e providência, nos acolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem nos deixado e a cada dia tem caminhado ao nosso lado. E todas as vezes que estamos em nossas crises, assim como os discípulos no caminho de Emaús, desanimados, em dúvidas, o Senhor não nos deixa simplesmente, mas segue ao nosso lado e nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor é, e de tudo aquilo que o Senhor prometeu, e de tudo aquilo que podemos viver andando ao seu lado. Agora que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida nesta hora, sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, povo santo de Deus. Aguardem os novos informativos que sairão
no final da tarde da segunda-feira, onde estaremos analisando tudo aquilo que foi tomado com decisão em relação ao retorno das atividades presenciais com restrições. Estaremos vendo a questão da liminar do Supremo Tribunal Federal, a questão do decreto estadual e todas as questões envolvidas para podermos informar aos irmãos de uma forma clara de como será as nossas atividades a partir de terça-feira. Esteja orando por isso, esteja aguardando com tranquilidade, porque Deus está de uma forma soberana e maravilhosa, trabalhando em todo o tempo, em todo o mundo e em todas as coisas. Nada saiu do seu controle. Quando os homens pensam que é eles que decidem, nada mais é do que Deus os dirigindo para fazer o que Ele quer. Que Deus os abençoe e lhes dê paz. Fiquem com Deus. Obrigado, equipe. Obrigado, irmãos.